paz do Senhor a todos, a nossa igreja amada, a toda a Casa Manancial. Estamos aqui mais uma vez para cultuar o Senhor, para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Esperamos que todos aí que já estão avisados, que já olharam as nossas mensagens, que nosso culto começaria às 8. Vamos dar um tempinho para que todos possam entrar, para que todos possam pegar o culto desde o início. A palavra inicial que vamos ler nessa noite se encontra no livro de Provérbios, capítulo de número 12. Então você que está com a sua Bíblia aí, você que porventura não pegou a sua Bíblia ainda, pega a sua Bíblia nesse momento e abra conosco a palavra de Deus que se encontra no livro de Provérbios, capítulo de número 12, a partir do verso de número 1. Que essa palavra venha de encontro ao seu coração, que essa palavra possa te fortalecer nessa noite, que essa palavra venha de encontro a você que precisa ouvir a voz de Deus, que precisa de algo de Deus nessa noite. Então que você e eu possamos ser abençoados pela palavra que o Senhor quer falar ao meu e ao seu coração nessa noite. Então que eu e você não venha temer nada, não venha temer as notícias que possam ser ruins, mas creia que aquele que confia no Senhor, ele tem raiz, ele tem um alicerce e ele não se abala pelas coisas que possam acontecer, porque ele crê na profecia, ele crê na palavra do Senhor, ele crê na verdade que a palavra nos proporciona. Então, gostaria que você abrisse, como foi dito nessa noite, no livro de Provérbios, capítulo de número 12, versículo de número 1. Vamos estar lendo nessa noite, em nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz: toda pessoa que deseja o conhecimento ama a disciplina, mas aquele que odeia a repreensão não tem juízo. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que agenda magnanimidade está sob condenação do Senhor. O ser humano não se estabelece por meio da perversidade, mas a raiz do justo é firme e não será arrancada. Amém? Então a palavra vem nos dizer que todo aquele que busca conhecimento, que quer conhecimento da palavra de Deus ou daquilo que o Senhor Jesus veio ensinar na terra, ele deve amar a disciplina. Ele não pode ser uma pessoa que não gosta de ser ensinado, de ser de vez em quando confrontado com o não. Então que eu e você, para que andamos no caminho do Senhor, temos que não ser só aquela pessoa que tudo que fazemos tem que ser um sim, mas o Senhor disse que o não também é uma resposta de Deus. E ele diz aqui que o homem sábio, ele não fica pensando no mal. Os pensamentos dele são bons, as palavras que saem da boca dele são palavras de esperança, é palavra que traz conforto àqueles que ouvem. E nesses dias temos ouvido tantas coisas que têm deixado o nosso coração triste, têm deixado algumas pessoas angustiadas, mas diz a palavra de Deus que aquele que espera no Senhor, aquele que ouve a palavra do Senhor, ele é ricamente abençoado. E fechando, ele diz que o ser humano não se estabelece por meio da perversidade, mas a raiz do justo é firme e não será arrancada. O justo é aquele que crê que as palavras do Senhor vão se cumprir, que a palavra do Senhor é a verdade, ela não contém a verdade, ela é a verdade. Quando você se coloca como esse homem que crê que tudo que Deus falou através da boca dos profetas, falou na lei, falou no Novo Testamento através dos seus santos apóstolos, ela traz raiz para você e para mim. E aí me traz a memória quando Jesus fala que aquele que edifica a sua casa na rocha é aquele que edifica a sua casa na areia. Aquele que edifica na rocha, o vento vem, as águas vêm, as coisas vão passando e aquela casa se mantém em pé. Mas aquele que constrói a casa dele na areia, vindo o vento, vindo a tempestade, vindo as águas, essa casa não resiste. Então que você seja uma casa hoje plantada, uma casa hoje firmada na rocha, que é a palavra do Senhor. Que eu e você continuamos firmes, crendo que Deus, Ele é todo poderoso para fazer cessar qualquer coisa, mas se Ele não cessar, Ele está comigo e com você no meio do vento. Então que eu e você venhamos a orar nessa noite, para que não venhamos ser abalados, para que ficamos fortes como a rocha, como o monte
a qual o Senhor quer que eu e você seja nesse momento. Pai amado, Pai querido e Deus santo, te agradecemos, Pai, por mais um dia. Te agradecemos pelo Senhor ter zelado por nós, por estarmos firmados, Senhor, na Tua palavra, por estarmos firmados na Sua presença. Apesar de tudo que está acontecendo, Senhor, que não venhamos abalar nem a nossa mente, nem o nosso coração, mas que venhamos a crer que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor sabe de tudo e sabe o melhor para cada um de nós. Que o Senhor venha cumprir todas as Suas palavras, e aqueles que sabem da Sua palavra, que têm a Sua palavra guardada no coração, ele saberá que tem coisas que tem que acontecer para que a Sua volta seja iminente, para que o Senhor seja anunciado como o Rei, o grande Rei de toda a nação. Por isso, Pai, te agradecemos e ficamos com o nosso coração tranquilo, porque a Sua palavra há de se cumprir, como o Senhor já prediz ela. E aqueles que são firmados, que têm a sua raiz firmadas na Tua palavra, o justo, ele viverá pela fé. Então que venhamos nessa noite aguardar a fé no nosso coração, aguardar a nossa fé na palavra de Deus, e que eu e você seja ricamente abençoado nessa noite. Amém? Agora vamos estar entoando hinos ao Senhor. O grupo de louvor vai estar aqui ministrando alguns louvores ao seu e ao meu coração, que você venha se alegrar nessa noite, porque o Senhor vai continuar falando comigo e com você. Amém? Então que você continue nos acompanhando, que você seja ricamente abençoado, você e a sua família, o seu lar, em nome de Jesus. Amém? Ministério de Louvor cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite, que você seja agraciado nesta noite com este culto de cura e de libertação. Salmos diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra e tudo que nela há. Então, igreja amada do Senhor, você que está nos ouvindo nesta noite, você que está cultuando conosco através da internet, através do Facebook, através do Instagram, que você possa estar crendo que tudo que você precisa vai vir do Senhor, vai vir dos céus, vai vir daquele que tem velado por nós, velado pelo meu sono, velado pelo teu sono, aquele que tem cuidado de nós a todo instante, aquele que não tem deixado nós desamparados, aquele que tem segurado em nossas mãos nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldades. Então eu quero convidar você que está nos ouvindo, nos assistindo nesta noite, a estar declarando que não há nada melhor do que poder estar na presença de Deus. Não há nada melhor do que poder servir a este Deus tão maravilhoso. Não há lugar melhor do que nós estarmos na casa do Pai, adorando, mesmo que seja através de um celular, de uma televisão, mas nós estamos aqui adorando, rendendo graças ao nosso Deus, porque só Ele é poderoso. E infinitamente mais Ele tem preparado coisas maravilhosíssimas para a minha vida e para a tua vida. Adore conosco este louvor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não há nada melhor, não há nada maior. Não posso comparar a esperança viva.
igreja. Não há nada melhor, não há nada maior, não posso comparar a esperança viva em tua presença, Senhor. Glória
Jesus. Que nós possamos nessa noite, igreja, adorar ao Senhor. Nós não estamos de corpo presentes uns juntos dos outros, mas nós estamos de corações unidos, preparados, pedindo ao Senhor a todo dia, a toda manhã, pelas misericórdias dEle. Que eu e você hoje, que nós possamos juntos, numa só fé, rendermos graças a Ele, nos rasgar os nossos corações, rasgar as nossas vestes e dizer que só Ele é santo, só Ele é santo, só Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós estamos pedindo. Que nós possamos não engrandecer tudo isso que está acontecendo em nossas voltas nesses dias, todas essas enfermidades que os inimigos têm tentado assolar em nossos corações, em nossas famílias, mas que nós possamos engrandecer e exaltar o nome santo do Senhor Jesus, porque Ele é muito maior do que todas essas pestes, do que todas essas pragas que o inimigo tem tentado colocar em nossas famílias, no nosso mundo, nas nossas cidades, nas nossas comunidades. Que você possa exaltar sim a presença do Senhor e declarar que Ele é grande no meio de nós, declarar que Ele é grande, que Ele é majestoso, que Ele é poderoso, que tudo Ele pode fazer, é Ele quem nos fortalece. Aleluia. Eu convido você nessa noite a declarar o quanto Ele é santo, a declarar que nós estamos aqui para fazer a vontade dEle, não a nossa, a rasgar o teu coração perante ao Senhor, dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu não sou nada sem Ti, eu necessito da Tua presença, Pai. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor vai acrescentar em nossas vidas. Somente escolha a melhor parte, que é adorar o Senhor Jesus, em qualquer circunstância. Aleluia. Eu mergulho na mirra ardente.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar aqui agora o Bispo Carlos Leandro. Ele vai estar trazendo para o meu e para o teu coração uma palavra assim abençoada. Que você possa degustar desta palavra e que você seja ricamente abençoado nesta noite, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a vida da amada igreja e de todas as pessoas que nos assistem pela internet. Que o Espírito Santo possa inundar a tua casa de paz, de graça, e que você agora, tua mente, possa ser cativa para ouvir, entender e depois obedecer a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é a verdade, ela é a palavra de Deus. E quando você a escuta de bom grado, você é ricamente abençoado em nome de Jesus. Eu gostaria que você, aí onde você está, você abrisse a sua Bíblia. Lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 24. Evangelho de Lucas, capítulo 11, o versículo de número 24. Louvado seja Deus. Evangelho de Lucas. Eu sei que você está aí na sua casa, mas é muito importante você abrir a Bíblia e você ler a Bíblia. Amém? Diga comigo, graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: quando o espírito imundo ele tem saído do homem, ele anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, ele diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando-a, achando-a varrida e adornada, então ele vai e ele leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habita ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Pai, eu te louvo nesta noite pela tua palavra, pelo Senhor ter me escolhido, me chamado para anunciar a tua verdade. Que o Senhor possa derramar da tua unção e que a palavra que sai dos meus lábios possa, Senhor, abençoar o coração daqueles que escutam, pelo teu poder, pelo poder do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Querido, o tema da nossa mensagem hoje, guarda aí no seu coração, escreve em algum lugar, é o poder que há no nome de Jesus e a maneira que o inimigo age para aprisionar as pessoas. O poder que há no nome de Jesus e a maneira que o inimigo age para aprisionar as pessoas. Então você vê aqui no livro de Lucas, Jesus ensinando aqui uma verdade. É Jesus que está dizendo que quando um espírito imundo ele tem saído do homem, ele anda por lugares secos buscando repouso e não achando, ele diz: eu tornarei para a minha antiga casa. E quando ele chega e acha aquela casa varrida, limpa e adornada, ele vai e traz 7 espíritos com ele, e o estado daquela pessoa fica pior do que antes. Olha que coisa interessante, irmãos. Então, existe espírito imundo. Talvez nós não podemos não acreditar. Há muitas pessoas que não acreditam. Mas não é porque você não acredita, é que não existe. Tem muita coisa que você não acredita. Há muitas coisas que você não vê, mas existe. Independente se você continuar desacreditando, irá continuar existindo. Pode guardar isso no seu coração. Então o espírito imundo ele existe. E ele entra nas pessoas. Jesus está ensinando aqui que esses espíritos, ele entra nas pessoas. E quando ele sai e ele volta depois, o estado daquela pessoa fica pior porque ele não vem sozinho. Agora, quando esse demônio, quando esse espírito imundo ele entra na vida de uma pessoa, ele traz consigo coisas terríveis na vida de alguém.
leva as pessoas a vícios, a desvio de caráter, leva as pessoas a todo tipo de mal. E talvez você está me escutando e você talvez está se identificando com isso. E neste momento nós vamos estar aqui desfrutando das verdades espirituais contidas na Bíblia, para que você que me escuta possa ser abençoado através dessa revelação. Amém? Então, uma das características, uma das maneiras que o inimigo, que os espíritos malignos, encosto, agem na vida de uma pessoa e o que ele traz, aí mesmo no Evangelho de Lucas, no versículo de número 14, olha o que a Bíblia diz. E estava Jesus expulsando um demônio, vírgula, ao qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilharam-se a multidão. Olha que coisa interessante. Então Jesus expulsou um espírito mudo de uma pessoa. E quando aquele espírito mudo saiu, a pessoa falou. Há duas características importantes aqui. Existe a enfermidade que os médicos podem tratar. Você vai no médico e o médico ele cuida de você, te diagnostica alguma enfermidade, te dá remédio, você fica curado, você é abençoado. Mas existem espíritos de enfermidade que quando eles entram numa pessoa, nem remédio e nem médico dá jeito. Você faz todo tipo de exame, raio-x, e o médico olha para você e fala, você não tem nada. Sabe por quê? Porque nenhuma máquina pode detectar um problema que é espiritual. Aí, meu querido, minha querida, é com Jesus. Aí é com Jesus, amém? Então você percebe aqui que há uma enfermidade física, mas também pode ser uma enfermidade espiritual. E se for espiritual, é pelo poder de Deus. Então, quando Jesus expulsa aquele espírito daquela pessoa, e o espírito vai embora, a pessoa volta a falar normalmente. Então, há espíritos que deixam a pessoa muda. Há espírito que deixa as pessoas nesse estado. E eu gostaria que você abrisse os seus olhos para que você pudesse ter discernimento. Aonde você coloca a planta dos pés, você começar a olhar com olhos espirituais as coisas ao qual você está rodeado. Esteja atento. Peça para o Espírito Santo te dar discernimento. Porque a maioria dos eventos que nós temos aqui na Terra, a maioria das circunstâncias que acontecem na Terra, tem um princípio espiritual. Nós precisamos ficar atentos. Todo evento na Terra tem princípio espiritual. Esse rapaz, esse homem, ele estava mudo durante muito tempo. Mas quando Jesus chegou e expulsou aquele espírito, o que aconteceu? O rapaz voltou a falar. Se eu e você estivesse naquele momento, naquela situação, talvez nós nem oraríamos para ele, porque nós íamos diagnosticar que ele nasceu mudo. Mas quando Jesus olha, Jesus tem o discernimento correto. Era um espírito que estava fazendo aquele moço ficar mudo. A segunda característica, a segunda maneira que o inimigo, que um espírito imundo, que um encosto pode agir na vida de uma pessoa, se encontra em Mateus 8,16, que diz assim, olha, eu vou ler com você. Mateus 8, versículo 16. E chegado à tarde, trouxeram-se muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos. E tendo chegado ao outro lado da província, dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, que vindo dos sepulcros, ferozes, que ninguém podia passar naquele caminho. E eis que clamaram, dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui nos atormentarmos antes do tempo? E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo, se nos expulsa, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhe disse, então vai. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Então, percebe aqui que coisa interessante.
Que episódio interessante. Jesus chega num determinado lugar e ali no sepulcro havia 2 pessoas que estavam endemoniadas. Mas quando você olha fisicamente, eles estavam com uma loucura. Eram pessoas loucas. Quantas pessoas você conhece que ficam andando no meio da estrada? Você passa de carro e aquelas pessoas com um saco nas costas, falando sozinho, sem direção, está andando há mais de ano. E você olha e você fala assim, olha, essa pessoa está doida, está louca. Será? Eu acho que nós precisamos começar a nos questionar. Será? Será que aquela pessoa está louca? Então aqueles 2 homens que moravam dentro do cemitério, eles tinham uma força em comum. Ninguém passava ali porque tinha medo deles. Mas quando Jesus chegou, eles vieram e adoraram, e eles disseram, o que você tem conosco antes do tempo? Se vai nos expulsar, permite que nós entremos nos porcos. E olha, querido, presta bem atenção. Quando aqueles espíritos entram nos porcos, o que aconteceu? Eles se suicidaram. Eles pularam dentro d'água. Quando um espírito maligno, ele entra na vida de uma pessoa, ele traz destruição, ele traz morte, ele traz vício, ele traz todo tipo de mal. Você que está me assistindo, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, só Deus sabe. Mas se você percebe que o que está acontecendo não está bom, presta bem atenção. Quando um espírito imundo entra na vida de uma pessoa, a primeira coisa que ele faz, antes de desgraçar a vida daquela pessoa, ele leva aquela pessoa para longe do Pai. Ele afasta aquela pessoa para longe de Deus. Os espíritos malignos, eles têm sido a causa da destruição de muitos casamentos, de muitos relacionamentos, da desgraça de muitos filhos, de relacionamentos de pai, filhos e filhos de pais. Os espíritos malignos têm sido a causa de muitas enfermidades, todo tipo de mal. Guarda bem, uma das primeiras coisas que eles fazem é afastar as pessoas de Deus. E talvez você está passando por uma situação terrível na sua família, na sua casa, talvez na sua saúde, e você tem procurado ajuda em lugares que não é a casa de Deus. Você não vai encontrar ajuda nesses lugares. Somente Jesus é a solução. Somente Jesus é a resposta. Só Jesus pode trazer para você aquilo que você espera. Jesus, ele tem todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. Você talvez está cansado e sobrecarregado. Você já foi em todos os lugares buscando alívio, restauração e paz para sua alma, mas em nenhum lugar você encontrou. E eu quero apresentar um lugar para você hoje. Esse lugar se chama Jesus. Você pode neste momento, antes de nós terminarmos esse culto, você pode confessar Jesus Cristo, pedir perdão pelos seus pecados e recebê-lo na sua vida, com certeza. Ele está à porta batendo no seu coração, esperando um momento para poder entrar. Mas Ele não fará isso se você não aceitar, se você não desejar, se você não quiser. Então aqueles moços, eles estavam nessa situação. Mas quando Jesus chega, Jesus então dá uma palavra de ordem. E aqueles demônios saem dos moços e entram nos porcos. Os demônios entram até em animais. E os animais pulam dentro da água e eles morrem. E o que acontece com aqueles moços? Eles voltam ao normal. Eles ficam em perfeito estado. Se você quer que a sua vida volte ao normal, se você quer que a sua vida seja uma bênção, é em Jesus que você deve procurar ajuda. Já cansou de ir em tudo quanto é lugar, já procurou encosto, já procurou ajuda em todo tipo de espírito, não tem jeito, é em Jesus. Meu querido, a Bíblia diz que Deus, o nosso Pai, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você deve ter uma Bíblia na sua casa. O problema é que você não lê, você não gosta de ler. A Bíblia testifica do Senhor. A Bíblia fala qual é a missão de Jesus na terra para conosco. Leia a palavra de Deus. Seja abençoado no nome de Jesus. Chega de tanta tristeza. Chega de tanto dissabor. Chega de tanto sofrimento. Você já foi para todo lugar e você não encontra paz.
Eu quero te apresentar Jesus. Amém? Jesus tem poder de te libertar, de te abençoar. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Guarda isso no seu coração. Amém, querido? Você pode dizer graças a Deus? Olha para quem está aí do seu lado, talvez sua esposa, seu esposo, seus filhos, e diz assim: não há salvação a não ser em Jesus Cristo. Amém? Então nós vemos aqui que os espíritos malignos, ele pode trazer enfermidades físicas, como pode deixar uma pessoa muda. Nós vemos aqui no Evangelho de Mateus que os espíritos podem deixar uma pessoa louca, e essa pessoa sair sem destino e ir morar no cemitério. E nós, olhando fisicamente, podemos achar que o problema é físico, mas o princípio é espiritual. E para poder compreender isso, só com discernimento. Em terceiro lugar, aqui em Mateus capítulo 8, versículo de número 14, diz assim: e Jesus, entrando na casa de Pedro, ele viu a sogra dele acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra os expulsou deles os espíritos e curou os que estavam enfermos. Olha que coisa interessante. Você vê aqui que a sogra de Pedro estava com uma enfermidade. Então Jesus toca nas mãos dela, ela é curada. Mas aí você encontra uma vírgula e você encontra depois pessoas que traziam gente endemoniadas. Há muitas pessoas que estão enfermas que não é demônio. Tem que ir no médico, tem que procurar ajuda no médico. Mas Deus também pode te curar. Mas nessa noite eu quero falar do poder de Satanás. Do que Satanás pode fazer na vida de uma pessoa. Satanás pode trazer tormento na vida de uma pessoa. Os demônios trazem tormento, tira a paz, deixa a pessoa em estado de miséria. Meu irmão, minha irmã, talvez você pode estar até dentro da igreja e você esteja atormentado, porque estar na igreja não quer dizer que você tem Jesus na sua vida. Nós conhecemos muitas pessoas que vão à igreja e a vida delas é pior de quem nunca foi. Então guarda isso no seu coração. Não adianta estar na igreja. Nós temos que estar em Cristo e praticar a sua palavra. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Lucas, capítulo de número 13 e o versículo 11, diz assim: e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e ela andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo ela se endireitou e glorificou a Deus. Outra característica importante, essa mulher, há 18 anos, ela estava com um espírito de enfermidade, ao qual fazia ela ficar corcunda. Ela andava corcunda. Eu e você olhando uma pessoa desta maneira hoje, o que nós podemos identificar? Pode ser um problema físico? Pode ser. Mas pode não ser. Pode não ser. Essa mulher já fazia 18 anos que ela estava nessa situação. E quando Jesus olha, Jesus expulsa o espírito de enfermidade que estava deixando ela daquela maneira. E ela agora, ela volta ao normal. Ela fica em perfeito estado. Ô queridos, os demônios têm trazido tanta tristeza na vida das pessoas. E eu quero dizer para você, assim como era na época de Jesus, há 2000 e poucos anos atrás, ainda há demônios nos dias de hoje, fazendo todo tipo de sorte, de tristeza, de aflição, de destruição na vida das pessoas, ainda hoje. E há muitas pessoas hoje que se aconselham com espíritos malignos. Há muitas pessoas hoje que buscam conselho, que buscam ajuda em demônios, que vai buscar ajuda em espíritos imundos. Se você tem gastado o teu tempo buscando ajuda, buscando auxílio em espíritos malignos, eu quero dizer para você, se hoje o Senhor pedir a sua alma e você descer ao cemitério hoje, se você andou uma vida toda sem Deus, buscando ajuda de demônios,
Como é que você vai passar a eternidade? De que maneira que você vai passar a eternidade? Você não andou com Cristo aqui na terra. Você vai andar com Ele lá? Não, querido. Pastor, o senhor está julgando? De maneira nenhuma. Longe de mim julgar qualquer pessoa. Eu estou aqui como mensageiro do Evangelho, anunciando as boas novas de Cristo. E eu creio que essa palavra, ela vem para te libertar, essa palavra vem para te absolver, essa palavra vem para te salvar desse mal, desse engano que muitas vezes você se encontra. Só Jesus Cristo pode salvar a nossa vida. Só Jesus Cristo pode trazer consolo. Talvez você foi em tantos lugares, você vai e nada acontece. Sabe por quê? Porque só Jesus pode te abençoar. Os espíritos malignos não vão te abençoar. Os encostos não vão te ajudar. Só em Cristo que há salvação. Amém? Então essa mulher estava há 18 anos que ela andava curvada. Aos olhos da sociedade da época, era uma enfermidade. Mas quando Jesus chega, era um espírito maligno. E Jesus manda o espírito embora e o espírito vai. E a mulher volta ao normal. Hoje é dia de salvação na sua vida. Hoje é dia de bênção em nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 37. Vamos recapitular algumas coisas. Os espíritos malignos, quando entram numa pessoa, a Bíblia diz que ele entra numa pessoa. E ele pode trazer 7 espíritos com ele. Em uma pessoa só, pode habitar muitos espíritos. E esses espíritos podem trazer enfermidades, pode deixar essa pessoa muda, pode deixar essa pessoa cega. Esse espírito pode deixar essa pessoa atormentada, pode deixar essa pessoa encurvada, pode fazer todo esse tipo de coisa. Vale lembrar também que esses espíritos podem trazer loucura nas pessoas. E nós precisamos ter o discernimento, que só Jesus pode libertar. Nós também falamos aqui que há enfermidades reais, que é do corpo físico. E que se você for ao médico, o médico vai te dar remédio e você será curada. Você será curado. Mas há tipo de circunstâncias que é espiritual, que o médico não vai ter solução para você. E é só Deus para poder te abençoar no nome de Jesus. Amém? Então vamos ver um outro episódio aqui na Bíblia Sagrada. Lucas 9,37 diz assim: E aconteceu, no dia seguinte, que descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. E eis que um espírito o toma, e de repente ele grita, e ele se despedaça até espumar, e só o larga depois de ter quebrantado. Eu roguei aos teus discípulos que expulsasse, e eles não puderam. E Jesus respondeu e disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei ainda convosco e vos sofrerei? Trazei-me aqui o teu filho. E quando ainda ele vinha chegando, o demônio o derrubou e o convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e entregou a seu pai. Olha que coisa interessante. Esse episódio aqui mostra uma característica interessante. Aos olhos físicos, aquele menino, ele convulsionava, ele dava um grito, caía no chão e ele babava, ele ficava se retorcendo. E levaram aos discípulos, e os discípulos não conseguiram expulsar aquele espírito, aquele demônio, aquele espírito imundo. Mas quando Jesus chega, Jesus expulsa aquele espírito e o menino fica curado. Aos olhos físicos, esse episódio, você vai falar assim: olha, esse moço, ele tem um problema na mente, ele tem uma mancha na mente. Esse moço, ele tem problema de epilepsia, ele tem isso. Pastor, isso existe? Existe. Existe. E os médicos podem dar jeito. Mas também há situações que é um problema de ordem espiritual. E aí não tem remédio. Aí é só pelo poder de Deus.
E nós estamos vendo aqui esse episódio, essa situação, que esse menino aqui, havia um espírito imundo nele que o fazia cair, gritar, espumar e rolar no chão. Mas pelo poder de Deus, o Senhor abençoou aquele menino e ele foi curado. Querido, guarda uma coisa. Toda árvore que o Pai não plantou, essa tem que ser arrancada. Você não pode ficar na sua vida aquilo que Deus não quer que você tenha. Tem que sair. Pelo dedo de Deus, Jesus falou, é que se expulsa demônio. Então eu quero deixar essa palavra para abençoar o teu coração, porque talvez você está vivendo um episódio na sua vida, na sua família, que não provém de Deus. Você já foi em todo tipo de médico, já procurou todo tipo de ajuda e você não encontra. Talvez você foi até buscar ajuda nos espíritos malignos, no encosto, que está cheio de lugar por aí, que eles invocam os demônios e eles aplicam até remédio, aplicam consulta, e você que crê em Deus está no meio desse negócio. Sai dessa situação, porque a sua vida vai de mal a pior. Jesus tem todo o poder e os demônios, eles têm que se dobrar diante do nome de Jesus. Amém, queridos? Guarda isso no seu coração. Esse moço convulsionava, esse moço caía, não tinha remédio para ele, mas quando Jesus chega, Jesus é a cura para a vida dele. Jesus é a salvação para aquela família. Ter um membro da família doente é a coisa mais triste do mundo. Mas quando Jesus chega, Jesus pode mudar toda essa situação. Nós precisamos crer nisso, em nome de Jesus. Amém? Mas eu não gostaria de tomar muito seu tempo, e eu quero concluir esta palavra, para não ser cansativo. Pastor, o que eu faço nos dias de hoje? Será que isso só aconteceu naquele tempo? Como que nós fazemos para esse poder, essa unção ser ativada? Eu quero viver isso. Será que hoje acontece essas coisas? Hoje acontece cura, acontece libertação nos dias de hoje? Olha, tudo isso que o Senhor está falando é aquilo que eu estou vivendo. Talvez você está pensando isso aí comigo. Quero ler aqui um texto para você. Está em Marcos, capítulo de número 16, o versículo de número 15. Marcos 16, versículo de número 15. E disse-lhe Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa. Jesus comissionou os seus discípulos, os seus servos, para expulsar os demônios que trazem todo tipo de males na vida de uma pessoa. Se você quer se beneficiar disso, procure uma igreja mais próxima da sua casa. Procure um homem de Deus que seja ungido, que seja chamado pelo Espírito Santo. Porque Jesus, Ele nos comissionou. Jesus nos delegou, nos deu autoridade para usar o nome dEle em benefício da humanidade. Em o nome de Jesus, todos os demônios têm que bater em retirada. Amém? Então, quando nós invocamos e evocamos o nome de Jesus sobre um inimigo, sobre um espírito maligno, esse tem que ir embora. Esse tem que bater em retirada. Agora, deixa eu contar uma coisa para você que talvez você não sabe. Há muitas pessoas que vão até um homem de Deus, que vai até uma igreja, e eles estão passando por uma dificuldade, eles buscam auxílio. E o Senhor abençoa. E quando ele é abençoado, quando tudo está bem, essa pessoa ela abandona Cristo e ele volta a viver uma vida de pecado. Deixa eu contar uma coisa para você. 7 demônios vão morar na sua vida. Vão entrar dentro do seu corpo. E o seu estado vai ser pior do que o primeiro. Assim, sua situação vai ficar muito mais terrível. Pastor, mas o que o senhor está falando? A palavra de Deus. Vamos ler de novo? Deixa eu ler para você de novo. Quando um espírito imundo sai de um homem, anda por lugares secos
buscando repouso. E não achando, ele diz: eu voltarei para a minha antiga casa, de onde saí. E chegando, acha a varrida e adornada. Então ele vai, e ele leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, ele mora ali, ele habita ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Ei, deixa eu te perguntar mais uma coisa. O que eu estou falando para você aqui é do meu coração ou está na palavra de Deus? Porque se tiver na palavra de Deus, você pode até não concordar comigo, mas é a palavra de Deus e ela não vai mudar. Então, meu querido e minha querida, não adianta você vir à igreja, procurar um homem de Deus, uma mulher de Deus, para que ele ore por você, e se você não quer se arrepender e você quer viver na vida de pecado. Uma vida de luxúria e de pecado é obra dos espíritos malignos. Os espíritos malignos que levam a pessoa para o vício. Os espíritos malignos que levam as pessoas para a prostituição, para a lascívia. Os espíritos malignos que levam as pessoas para longe de Deus. Você quer viver longe de Deus? Você quer viver longe do Pai? Você quer entregar o seu corpo e a sua alma a todo tipo de luxúria? Você até pode, mas você vai ficar separado do Senhor. Então buscar a presença de Deus por um momento talvez não vai resolver a sua vida. Pelo contrário, vai ficar até pior. Se você não tem o interesse de caminhar com Cristo, então não precisa nem vir à igreja, não precisa nem buscar a Deus. Mas se você está cansado de ser chacota do diabo, se você já está cansado de ser uma marionete na mão do inimigo, se você está cansado de estar aprisionado pelo medo, por todo tipo de situação terrível, e você quer uma mudança, eu convido você, aonde você está, você confessar Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Jesus comissionou a igreja, aos seus servos, para ir para o mundo inteiro e expulsar demônios, anunciar as boas novas, que é o Evangelho. E nós estamos aqui em rede nacional, podemos falar que é em rede nacional, não é verdade? Podemos falar que é até em rede mundial, porque a internet hoje ela tem capacidade de ir bem longe. A dizer para você que Jesus Cristo é a saída. Jesus um dia disse assim, olha: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que você está esperando? Nós acabamos de dizer aqui que os espíritos, os encostos, pode deixar uma pessoa louca, pode deixar uma pessoa com um problema de coluna e essa pessoa ficar até corcunda. Nós falamos aqui que os espíritos malignos, quando entram numa pessoa, pode levar essa pessoa a ser aprisionada por vícios e prostituições e todo tipo de lascívia. Nós vimos aqui que quando um espírito entra na vida de uma pessoa, essa pessoa pode ficar muda ou cega. Ela pode até ter um problema que, aos olhos carnais, ela pode estar epilética. Quantas coisas os espíritos fazem na vida de uma pessoa? Deixar essa pessoa desempregada, deixar essa pessoa aprisionada com todo tipo de situação terrível. Pastor, eu estou cansado de viver isso. Na minha casa é um inferno, é uma briga, é uma confusão. Eu não aguento mais. Receba Jesus aonde você está. Curva a sua cabeça, eu quero orar com você. Pai, em o nome de Jesus, nós te recebemos nessa noite como Senhor e Salvador da nossa vida. Escreva o nosso nome no livro da vida e nos leva para o céu. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão, Senhor, por todo o mal que nós fizemos na vida. Pedimos perdão que o Senhor nos perdoe por todas as palavras que falamos, por toda ação e atitude. Até aqui, Senhor, nós temos andado longe do Senhor, mas neste momento pedimos que o Senhor nos aceite, que o Senhor nos livre. Entregamos, Senhor, a nossa vida ao Senhor. E rejeitamos agora toda ação de Satanás. Rejeitamos toda aliança, que toda aliança seja quebrada. Meu Deus, que todo pacto seja desfeito agora, em nome de Jesus. E que essa pessoa seja curada e abençoada pelo teu poder. Visita agora essa alma, que se encontra presa no vício da bebida, no vício das drogas, que se encontra preso, Senhor, com espírito de loucura,
com uma confusão no lar, separação e todo tipo de mal, que essa pessoa seja alcançada agora. E que ela seja curada de toda doença, que todos os espíritos malignos que estejam ali, Senhor, cativando essa pessoa, abandone essa família agora. Em nome de Jesus, eu te ordeno, em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus e em nome de Jesus. Querido, seja abençoado, seja abençoada. Fique firme em Cristo, procure uma igreja mais próxima da tua casa. Uma igreja bíblica, uma igreja que pregue a palavra de Deus e que viva a palavra de Deus. Deixa eu te contar uma coisa sobre igreja. A igreja não é o céu. Às vezes tem problemas na igreja. Mas você deve conhecer a igreja que você vai, o pastor da sua igreja, e o pastor daquela igreja, a história daquela igreja. Conheça a história daquela igreja. Conheça o pastor, a vida que ele leva. E se ele for um homem de Deus, fique ali e seja abençoado. Ele vai cuidar de você, ele vai abençoar a tua vida. Amém, queridos? Domingo nós estaremos aqui às 19h30. E eu tenho uma palavra de poder para a tua vida que vai abençoar a tua vida. Comece a ler as Escrituras Sagradas. Dobre o seu joelho pelo menos 2 vezes por dia, de manhã, na hora do almoço, à tarde, e invoque o nome do Senhor. Você aceitou Jesus na sua vida agora, e Ele vai gerenciar a tua vida. Ele vai agora dirigir a sua vida. Esse mal que estava te aprisionando nunca mais vai voltar, você vai ser abençoado. Mas caminhe no Senhor, esteja com o Senhor, e você vai cantar o hino da vitória. No mundo teremos aflições, mas tenhamos bom ânimo. Jesus está conosco, está na nossa frente, nos conduzindo como o Supremo Pastor. Deus te abençoe. Estenda a sua mão assim. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo do Espírito Santo esteja com todos nós, e nós dizemos amém. Deus te abençoe, um beijo no teu coração, que Jesus esteja na sua vida.